Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Aqueles que aqui conosco estão e aqueles que estão em casa, aleluia, sejam bem-vindos em mais um domingo, em mais uma manhã, na presença do Deus Altíssimo. E estaremos aqui para dar início a mais um estudo bíblico. Nós estamos na quarta lição, aleluia, que tem por título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Mas em primeiro lugar vamos fazer uma oração, entregar, o controle está todo nas mãos do Senhor, mas nós queremos declarar isso para Ele, que isso está saindo do nosso coração, aleluia, glória a Deus, e que o Senhor possa vir, em nome do Senhor Jesus, direcionar todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, Deus de bondade, de misericórdia, Deus santo, santo, santo. Mais uma manhã, ó Deus querido e poderoso, aqui estamos, ó Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Pai. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor, maravilhoso Deus. Foi o Senhor quem nos trouxe, quem nos levantou da nossa cama, nos devolveu o fôlego de vida. Foi o Senhor, maravilhoso Deus, aleluia, que derramou mais uma manhã, Pai, das Tuas infinitas misericórdias, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos, maravilhoso Pai, pela noite abençoada de sono. Te agradecemos, maravilhoso Deus, aleluia, pela Tua proteção, pelos Teus livramentos, ó Deus querido. Queremos Te agradecer, ó Pai, aleluia, glória a Deus, por mais uma manhã, pelo raiar do sol, Pai, por este dia perfeito que estará ali fora, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Te agradecemos pelas nossas vidas, Te agradecemos pelos nossos familiares, Te agradecemos pelos nossos irmãos em Cristo, Pai, aqueles que aqui estão e aqueles que em casa estão, Pai, aqueles que por um motivo justo, Senhor, não chegaram à Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, maravilhoso Deus, nós queremos Te entregar, Pai querido, as nossas vidas em Tuas mãos. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas falhas, erros, meu Deus querido. Te pedir perdão por tudo aquilo que pensamos, que sentimos, que falamos, como agimos, ó Deus querido, que não Te agrada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, derrama do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Deus eterno, purifica-nos e ajuda-nos, Pai, a melhorarmos, Pai, na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus querido, a cada dia, Senhor, a estar fazendo o melhor, Pai, para Ti, para que o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas sejam glorificados, Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te entregar este culto em Tuas mãos, Pai. Aleluia, glória a Deus, este culto que se inicia, ó Deus querido, aleluia, com esse estudo bíblico, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos, direcione todas as coisas, põe as Tuas palavras na minha boca, Senhor, que nada seja falado, Senhor, que não seja de acordo com a Tua vontade, Deus. Eu entrego a minha vida cativa a Ti, o meu coração cativo a Ti, Senhor, a minha mente cativa a Ti, ó Deus querido. Vem fazer o Teu querer, vem fazer a Tua vontade, Pai. E toda a continuidade, Senhor, que teremos aqui neste culto, Deus, em nome do Senhor Jesus, venha se fazer presente, direcione todas as coisas. Te peço a Tua bênção sobre as nossas vidas, meu Deus querido, e já queremos Te agradecer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Como estava falando, nós estamos na lição de número 4, né? Estar na página, eu acredito que seja 25, né? A página 25. E vamos ler o texto áureo. O texto áureo diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão
será réu de juízo. Esta palavra está em Mateus, capítulo 5, e o versículo 22. A verdade prática. A cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas contra o ensino do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Nós temos uma leitura, a leitura bíblica em classe. Eu gostaria de convidar a igreja para fazermos uma leitura uma leitura juntos, né? Eu leio um versículo, os irmãos lêem outro versículo. Eu gostaria de estar convidando a amada igreja para estarmos de pé, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda a leitura está no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21 até o versículo 26. Amém? Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se motive, se coarizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de massa, será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Misericórdia, Jesus. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, E a tua oferta, e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Todos juntos. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último centil. Pode sentar, amada igreja. Aleluia. Esta palavra já está bem clara, né? Ela, na verdade, não precisa tanto de muitas explicações, porque a palavra do Senhor, ela se explica por si só, né? E o Senhor estará aqui nos advertindo, né? Através desta palavra. A palavra introdutória diz: nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista. A partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio, e que, para devotar a nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta contra o valor da pessoa humana. Aleluia. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. E, por isso, a seção bíblica de Mateus, de 5, 21 ao 26, será o objeto de nosso estudo. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz, aqui está dizendo, falando, né, deste tempo. Este tempo está difícil, e está falando dos antinomistas, né? Vamos dar continuidade no primeiro tópico, que tem por título: o Evangelho não é antinomista. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei.
normas e regras. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam as Escrituras e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Eu gostaria de estar pedindo ao amado irmão Beto, o senhor poderia estar abrindo a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 15 e 16, por favor. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos estarmos alertas, né? Com essas histórias de antinomismos, antinomistas, porque nós somos cristocêntricos. E Cristo veio para obedecer e nos ensinar a obedecer a palavra do Pai. Aleluia. O Evangelho, Romanos, capítulo 6, versículo 15 e o 16, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Muitos que estão aí a dizerem que o Antigo Testamento não nos serve mais. Isso é uma mentira do diabo. É uma mentira que queira nos desviar dos caminhos do Senhor, nos afastar da lei de Deus. Por favor, irmão Beto. Pois que queremos porque não estamos debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos representardes por servos para lhe obedecerem, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Um minutinho, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, né? O antinomismo, ele quer nos levar a não acreditar nas leis que o Senhor deixou através do servo Moisés, né? E o próprio Jesus, no capítulo 5 de Mateus, né? O próprio Jesus, ele fala que ele não veio tirar nenhum ponto, nenhum tio da lei. Ele veio nos mostrar como colocar ela em prática. Ele veio nos ensinar. Essa palavra, aleluia, está escrito no capítulo 5 de Mateus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus 5. Não está no estudo bíblico, mas estar aqui no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 17, 18 ao 19, o Senhor diz, o próprio Senhor Jesus, ele diz que ele não veio tirar nenhum ponto, nenhum tio desta lei. E nós estamos aqui para obedecer a palavra do Senhor. Fazer a vontade do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é que estejamos sendo direcionados pela sua palavra. A sua palavra é a nossa esperança. A sua palavra é o nosso caminho. Aleluia. Para a eternidade. Aleluia. O segundo subtópico.
a lei e o evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão ouvistes o que foi dito aos antigos, aleluia, aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés, diferentemente dos escribas e fariseus. Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás. Êxodo, capítulo 20, o versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam este mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração. Aleluia. Meu Deus. Do ser humano, a partir da ira, do ódio, da cólera. Irmã Jaque, você poderia abrir? Já foi lido, mas para ressaltar um pouco mais aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 22, por favor. Não é? O Senhor Jesus, Ele estará aqui dizendo, Ele não veio abolir a lei, não. Aleluia. Ele ainda ressalta que não precisamos matar literalmente uma pessoa, mas aquilo que sentimos no nosso coração, aquilo que sai da nossa boca, pode acontecer um homicídio na vida de alguém através da nossa vida. E o Senhor está nos convidando a estarmos alertas, a cuidarmos do nosso coração, daquilo que sai mesmo, porque a sua palavra nos diz que a saída da nossa vida sai do nosso coração. Então, vigiemos. Por favor, irmã Jaque. O 5, capítulo 5 de Mateus e o 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão raça será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Meu Deus. É isso, são as palavras de Jesus, né? Quando nós nos encoleramos e falamos raca com o nosso irmão, né? Nós já podemos ser julgados, porque o Senhor diz na sua palavra, né? Que por todas as nossas palavras nós iremos ser julgados. E por isso precisamos muito, mas muito vigiar. O terceiro subtópico: legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Você poderia ler, irmã? Capítulo 3 de Filipenses, capítulo 3 e o versículo 3 e o 4. Eu gostaria de estar pedindo à irmã Teresa que abrisse Romanos, capítulo 1 e o versículo 7. O irmão Isaac, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16. Aleluia. Glória a Deus. É isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que foi refutado duramente
pelo apóstolo Paulo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 3 e o 4. Sim, por favor. Irmã, não, irmã Morena. Filipenses 3, 3 e 4. Sim, Filipenses 3, versículo 3 e o 4. Porque nosotros somos la aseguración, lo que en el Espíritu servimos a Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Nós precisamos. Amém. Glória a Deus. O Senhor deixa aí na sua palavra bem ressaltada que não é na nossa vontade, não é no nosso querer. Jesus, ele veio para nos ajudar e através da sua palavra, derramada também do seu sangue sobre as nossas vidas, somos purificados. Ele não veio nos dizer que a lei de Moisés, ela foi caída por terra. Não. Nós precisamos atender à lei que Deus deixou. Ele deixou esta lei e ele fala lá no princípio que ele deixa para nós a bênção e a maldição. A bênção quando nós o obedecer. Isto está escrito ali em Êxodo, isso está escrito no capítulo 11 de Deuteronômio, a partir do versículo 26. Ele diz que ele deixou a bênção e a maldição. A bênção quando nós o obedecermos. Nós precisamos, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós precisamos estar ali. Né? Nós sabemos que nós não vamos conseguir, aleluia, praticar a palavra do Senhor com perfeição, porque somos pessoas falhas, somos pessoas limitadas, mas com a ajuda do Espírito Santo, naquilo que o Senhor, aleluia, tem e quer para as nossas vidas, Ele está para nos ajudar, Ele está para nos direcionar em todas as coisas. E naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não conseguimos, ali está o sangue de Cristo. Ele diz que aquele que chega até Ele, pede o seu perdão, aleluia. O Senhor é justo para nos perdoar dos nossos pecados. O Senhor é o nosso advogado fiel. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos tomar a palavra de Deus como lição para as nossas vidas. Aleluia, em nome de Jesus. E o antinomismo, aleluia, e o antinomismo fere de morte a vocação, aleluia, dos cristãos para a santidade, né? Porque a santificação vem para as nossas vidas é através da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor buscando ali a praticar, lendo ela, recebendo ela no nosso coração, vamos receber a santificação e impedido juntamente ali, estarmos ali juntinho com o Espírito Santo, buscando da presença de Deus, aleluia, para estarmos buscando esta santidade, porque o Senhor diz que sem santidade é impossível vermos a face do Senhor. Nós precisamos estar buscando desta santidade. É a santidade que vem de Deus para as nossas vidas. Irmão Isaac, Romanos 1. Aleluia. Ah, não. Perdão, irmão Isaac. A irmã Tereza, perdão, meu irmão. Romanos 1 e 7, por favor, irmã Tereza. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos. A irmã poderia ler mais uma vez, por favor. A todos. Os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Amém. A todos que estáis em Roma, chamados o quê? Santos. Seremos santos quando buscarmos a cada vez estar aí, buscando da palavra do Senhor, obedecer a sua vontade, o seu querer. Porque nós não somos santos por nós mesmas, nós somos santos porque Deus habita em nós.
Aleluia, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele veio para nos ajudar, para nos ensinar a fazer o que é correto. Irmão Isaac, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16, por favor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sereis a oração feita por um justo, pode muito nos seus efeitos. Capítulo 1 a Pedro, irmão Isaac. 1 a Pedro 15 e o 16. O irmão leu o Tiago. Depois de Tiago, 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, talvez pouca a ignorância dos homens, loucos, como livres e não têm. Não é este. Não é este. 1 1 a Pedro. Ação. 1 a Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o 16. Mas como é santo, Amém. aquele que vos chamou, sempre vós também santos. E em toda a vossa maneira de viver, por quanto escrito está, sendo santos, porque eu sou santo. Amém. Amém. Glória a Deus. É a palavra do Senhor que nos diz: sede santos, porque eu sou santo. E nós nos santificamos através da palavra do Senhor. É um conjunto com aquilo que Deus deixou através de Moisés. Aleluia, glória a Deus. E isso que o Senhor trouxe através dos evangelhos, né? Toda a Bíblia, toda a palavra do Senhor é direção para as nossas vidas, é instrução. Aleluia. Como diz ali em 2 de Timóteo, capítulo 3, né? Que o Senhor diz que a palavra do Senhor, toda a escritura divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos vigiar muitas vezes com o que estamos vendo. Aleluia. É por isso que é muito importante sabermos da palavra do Senhor. Conhecermos um pouco da palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus, ele já veio nos advertindo, não é? Que precisávamos estarmos atentos ao fermento dos fariseus. A maneira a qual os fariseus pensavam. E não só foi naquele tempo. Esse tempo, se tem fariseus, o Senhor disse que se levantaria falsos profetas, falsos discípulos, que trariam palavras, trariam coisas, acrescentamento na sua palavra, que era abominável. Anátema é para Deus. Amém? Não tem esse negócio de dizer que o Antigo Testamento está já fora de cogitação. Não. Nós precisamos também atentar para aquilo que o Senhor nos diz ali no Antigo Testamento. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como amamos todo o conselho de Deus, revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais. Aleluia. Válidos em qualquer época e cultura. Amém? A palavra do Senhor não tem tempo, não. Ela tem vigor
não importa onde, não importa em que cultura, não importa em que tempo, porque ela não muda. O nosso Deus não muda. Ele não mudou e nunca vai mudar, porque Ele é imutável. Aleluia. E por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo, aleluia, quanto com o antinomismo. São dois extremos, não é? Nós precisamos tomar cuidado com esses dois extremos. É um extremo que nos convida a não aceitar a palavra do Senhor, a colocar ela de lado e dizer que nós podemos pecar porque Jesus já veio e já nos perdoou, não é? Quanto também o legalismo. Pegarmos a palavra do Senhor ali pelo pé, a lei pelo pé, porque o Senhor diz também, a sua palavra também nos diz, que a lei mata. Aleluia. E ela deve ser falada sim, mas com muito amor, com muita dedicação, aleluia, no coração, aleluia. E instruída pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque essa palavra que nos trouxe até a presença do Senhor e continuará sendo esta palavra que através das nossas vidas o Senhor quer trazer outras vidas à sua presença. Amém, amada igreja? Segundo tópico, a cólera e o primeiro ato para o homicídio. A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Subtópico 1, Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do decálogo. Eita, Jesus querido, do decálogo. Está em Êxodo 20, versículo 13, e Deuteronômio 5, 17. Aleluia. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Irmão Maximiliano, por favor, 1 de João, capítulo 3 e o versículo 15. Aleluia. Não por acaso que o verbo irar, no grego, em Mateus, capítulo 5, 22, como já foi lido, é orgizo, né? Que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Por favor, irmão Maximiliano. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Obrigada, irmão. Obrigada. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que qualquer que se encolera com seu irmão, aleluia, é homicida. É forte essa palavra, muito forte. O Senhor nos convidou, o Senhor nos trouxe para a sua presença. Ele disse que os verdadeiros adoradores os adorariam em espírito e em verdade. E a nossa adoração a Deus, ela parte do nosso coração. E do nosso coração, eu sei que somos muito falhos. Eu sei que somos errôneos. Eu sei, eu tiro por mim. Eu reconheço as minhas falhas, os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas limitações. Mas nós precisamos lutar a cada dia. Não é contra o diabo. A gente luta, não é contra o diabo. A gente tem que lutar contra nós mesmas, contra o nosso próprio eu, contra aquilo que está de ruim dentro de nós. Porque o Senhor, Ele quer nos purificar. Aleluia, glória a Deus. Contra o diabo, luta Jesus. Contra o diabo, quando ele se levanta contra as nossas vidas, é Deus que vem adiante de nós, é Deus que nos ajuda, é Deus que peleja por nós.
Porque nós não estamos vendo o diabo. Ele está lutando contra nós. Mas Deus vê-lo. Deus o vê. Como ele viu ali naquele momento que ele vinha de rodear sobre a terra e perguntou para ele onde ele estava. Não é? Ele vê, o Senhor vê, nós não vemos. Mas é Deus quem peleja por nós, é o Senhor quem peleja por nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O nosso coração, nós precisamos cuidar dele a cada dia. A cada dia. Não é fácil, mas impossível não é. Porque aquele que veio, aleluia, que nós fomos selados para o dia da redenção, o amigo Espírito Santo está conosco. Amém, amada igreja? A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Gênesis 4, 5 a 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Irmã Elizabeth, a irmã poderia estar abrindo Gênesis capítulo 4 e o versículo do 5 ao 8, por favor, está lendo? Aleluia. Glória a Deus. A sua oferta, quem ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: porque você está com raiva? Porque anda a ter rancor? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, a seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Obrigada, irmã. Amém. Veja que o Senhor, antes do acontecido, porque Deus sabe de todas as coisas, antes do acontecido, do homicídio, da morte de Abel, o Senhor foi até a Caim e falou com ele. Mas mesmo assim, Caim não obedeceu à palavra do Senhor. Ele não ouviu a voz do Senhor. Porque o Senhor falou para ele que o pecado estava à porta de Caim. Mas mesmo assim, a sua fúria, a sua ira, a sua inveja, o seu ciúme, a sua discórdia contra o seu irmão o levou a matar o próprio irmão. Porque já tinha nascido no seu coração o desejo de matar o seu irmão. Misericórdia. Segundo subtópico, a cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Está escrito em Salmos, capítulo 4, versículo 4, Efésios 4, 26. A ira é uma emoção humana. Está escrito também esta palavra, nós não temos aqui, mas eu tenho muito essa palavra no meu coração. Está escrito no capítulo 1 também de Tiago, né, que o Senhor diz: sabeis isto, capítulo 1 de Tiago e o versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado. Vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou a ira contra os que faziam
do templo um covil de ladrões. João 2, do 13 ao 17, está esta palavra. Entretanto, eu acredito que os irmãos conhecem essa palavra, que foi quando Jesus entrou no templo e encontrou lá cambistas, vendedores que estavam ali vendendo todo tipo de coisa, animais, ganhando dinheiro ali dentro da casa do Senhor. E o Senhor os expulsou, os colocou para fora e disse que aquela casa era casa de oração, não lugares de malfeitores. Não? Aleluia. A ira não pode nos controlar. E devemos, entretanto, covios de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas 5:20 diz, né? O senhor pode ler, irmão Maximiliano, capítulo 5 de Gálatas e o versículo 20, por favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido. Contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebezices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não verão o reino dos céus. Amém. Amém. Aí está uma seleção de coisas quando praticamos, quando nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, né? Não sabemos. É por isso que precisamos estarmos alertas. Acontecer de pecar, vai acontecer que nós pecamos, porque nós somos pecadores, não é? Mas devemos estar buscando a vigilância em nossas vidas. E entre toda esta seleção que o irmão acabou de ler, está a ira, está a dissensão, aquilo que Deus está pedindo para que nós nos afastemos, para que nós tiremos do nosso coração. Irarmos, vamos nos irar. Isso chega ao nosso coração, mas contanto que não saia através da nossa boca, que não saia através dos nossos gestos, que não saia através dos nossos atos. Porque o ato do pecado, ele só é consumado quando ele sai de dentro de nós para fora. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ele está dentro, a gente está pedindo misericórdia a Deus e pedindo que Deus venha nos purificar, nos lavar com o sangue de Cristo e tirar aquele mal que está dentro de nós, antes que façamos coisas piores. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por isso nos diz aqui a palavra do Senhor. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Como já leu o irmão, aquela seleção que a palavra do Senhor nos traz, o imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Porque quando nós somos dominados por algo, nós somos escravos daquele algo. E Jesus, ele veio para nos libertar. Ele veio para nos libertar do pecado, nos libertar da escravidão. Capítulo 5 de Gálatas fala muito a este respeito, que nós não devemos voltar para o jugo do pecado, voltar para aquelas mesmas obras, aqueles mesmos atos que cometíamos antes. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro subtópico, o valor da pessoa humana. Em Mateus 5, 21 ao 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Veja só,
uma pequena palavra. Ou chamar o outro de louco. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifesta-se esses tipos de comportamentos, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno. Meu Deus, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Do grego, geena, respectivamente, aleluia. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas, igualmente, os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem Por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com o outro irmão, quer por causa da cor, da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu acredito que os irmãos conhecem, é aquele momento qual o Senhor levou Pedro até a casa do centurião Cornélio, né? Que o Senhor mandou Pedro ir ali para orar por aquelas pessoas e levar a sua palavra, né? E Pedro era uma pessoa legalista. Ele era uma pessoa que estava ali firmado na palavra e acreditava que aquelas pessoas não tinham o direito de receber a Cristo. Aleluia. Os romanos, porque o centurião, o Cornélio, ele era um homem romano, né? Mas era um homem romano que tinha o coração voltado para Deus. Ele amava a Deus e queria conhecer de Deus, queria conhecer a Jesus. E por isso o Senhor enviou Pedro até a casa dele. E Pedro ali se admirou. Depois que Pedro pregou a palavra para todo aquele povo que estava ali com o centurião e toda a sua família, talvez amigos, não sei, né? Pedro pregou a sua palavra e depois, quando foi orar por aquele povo, o Senhor derramou do seu Santo Espírito e aquele povo foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E Pedro se maravilhou naquele momento. E naquele momento Pedro viu, né? Pedro era um homem assim, taxado na lei, queria caminhar na lei, porque o Senhor, antes dele chegar à casa do centurião, o Senhor mostrou a Pedro um cordão descendo dos céus, cheio de animais. E o Senhor dizia a Pedro naquela visão, mata e come. E Pedro disse, jamais, Senhor, eu vou comer algo que é imundo. E o Senhor disse, não fale estas coisas. Não diga que aquilo que eu faço é imundo. E assim mesmo sou eu, é cada um de vocês. Porque cada um que está lá fora tem o direito, da mesma maneira, de receber a Cristo, como nós recebemos a Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro tópico, a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar e a desavença. Primeiro subtópico, a oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira.
Isso são palavras também, aleluia, de Jesus. 1 de João, capítulo 4, e o versículo 20 está esta palavra. Para os judeus, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Gênesis 4, aleluia, 4, versículo 3 ao 5, Êxodo 25, 2, Levítico 1, 2, Salmos 66, 13. Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava esse ato. Entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialasso, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, em Mateus 5, 24. Portanto, o ensinamento de nosso Senhor é claro. Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Amém, amada igreja? Nós precisamos, eu não posso chegar até a casa do Senhor, eu posso trazer, aleluia, uma oferta aqui para o Senhor, para a casa do Senhor, que vai renovar toda esta casa. Eu posso trazer uma oferta que depois que os irmãos receberem essa oferta, pode até comprar um próprio prédio, aleluia, para ser feita a casa do Senhor. Se eu trouxer esta oferta, e não está bem com a irmã Teresa, com a irmã Morena, não me reconciliar com elas, aleluia, antes de eu fazer este sacrifício, esta oferta, meu sacrifício foi em vão. O Senhor não recebe esta oferta. E Ele deixa bem claro na sua palavra, que Ele não recebe, é um ato de tolo, é um sacrifício de tolo. Ele diz que, como já foi lido, né, que como é que podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e odiamos o nosso irmão? Amém. Aleluia. Segundo subtópico, evitando desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus, capítulo 5, têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Irmão Maximiliano, por favor, capítulo 5 de Mateus, versículo 23, 24, 25 e 26, por favor. Aleluia. Do versículo 23, do capítulo 5, do versículo 23 ao 26, por favor. E em te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lance na prisão. Amém, amado. Obrigada. É um perigo. Nós precisamos, antes de tudo, entregarmos, aleluia, a nossa oferta a Deus. O que é entregar a nossa oferta a Deus? O nosso coração. E chegar até o nosso irmão com quem nós temos alguma adversidade, ali falar com ele, pedir um perdão, pedir uma desculpa. Muitas vezes,
Aleluia. A gente, mesmo sem fazendo qualquer coisa com um próximo que se encolerou conosco, às vezes o Senhor quer que até nós mesmas cheguemos até essa pessoa e pedimos o perdão, perguntemos se fizemos alguma coisa de mal e pedimos perdão a este irmão, para que dentro daquele coração também haja um perdão, haja uma purificação. E através da nossa vida, aleluia, se assim nós conseguimos isso, o Senhor diz que nós trouxemos uma alma para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nos versículos 25 e 26, como já foi lido, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos, fora do tribunal. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrantes, de origem latina, que significa quadrante. Aproximadamente a quarta parte de um AC. A menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de um centavo. Olha, se nós não chegássemos a pagar até esse último, não, eita Deus, até o último, ver quão pequeno é a quantidade. Não é? Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim preservamos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juiz perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Não é? O Senhor, a palavra do Senhor aqui nos convida, não é? Antes de chegarmos com, se eu tenho, está repreendido em nome do Senhor Jesus, uma contenda com a irmã Teresa, eu, ao invés de chegar para uma pessoa que não conhece da palavra do Senhor, que não conhece o Senhor, aí eu vou lá, conto toda a contenda que eu tenho contra a irmã Teresa, aquela pessoa sem sabedoria, aleluia, enche mais a minha mente contra a vida da irmã Teresa, e o que é que vai acontecer? A situação vai piorar. A irmã Teresa é santa como Deus diz que ela é santa, eu também sou santa como Deus diz que eu sou santa. O Senhor quer que nós cheguemos uma para a outra e nos reconciliemos entre nós, não levemos as nossas contendas para outras pessoas e principalmente para pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, para estar julgando de maneira errada, mesmo porque o Senhor não nos chamou para sermos juízes. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos estarmos atentos. Irmão Beto, vamos ler esta última palavra. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 1 ao 5, por favor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 5. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6 de 1 Coríntios, do 1 ao 5. Algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que devemos julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios de juízo pertencentes a esta vida, põe-se na cadeira aos que são de menos estima,
na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Amém. 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 O Senhor nos chamou porque no grande dia nós iremos julgar juntamente com o Senhor, porque a sua palavra nos diz. Mas se a gente aqui, neste momento, aqui na terra, não sabemos resolver uma pequena situação que acontece aqui entre nós, como é que vamos saber julgar, poder julgar com o nosso Deus Todo-Poderoso naquele grande dia? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisamos, ante tudo, e eu tiro por mim, tudo antes de tudo eu tiro primeiro por mim, porque quando o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele me chamou para me fazer diferente, para me transformar, e Ele sabe de onde Ele me tirou. E eu preciso de toda a cólera, de toda a ira, de toda desavença ser arrancado do meu coração, porque esses refúgios dentro de mim eu não aceito, porque o sangue de Cristo foi derramado por mim, aleluia, e Ele veio para me fazer e me transformar e me fazer uma nova criatura, amém? E eu preciso estar entregando e passando por cima de mim mesmo. Se eu tenho esta contenda com a irmã Teresa, a irmã Morena, a irmã... Não importa, com qualquer irmão, eu preciso reconhecer o meu erro e até ao irmão pedir o perdão, pedir uma desculpa, aleluia, e me reconciliar com o meu irmão. Amém? Glória a Deus. Por isso, a conclusão. Como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se. À luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir, aleluia, seguir em paz com todos, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, aleluia. Após isso, que o nosso Deus deseja, quando escreveu, não matarás. Aleluia. Porque o foco aqui foi realmente não matarás, porque a gente pode matar um irmão, um próximo, com as nossas palavras. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe a amada igreja. Deus nos dê, neste dia de hoje, um culto abençoadíssimo. E cada um leve para casa aquilo que veio receber aqui neste lugar. Que o Senhor nos leve para a nossa casa diferente neste dia de hoje. Que nenhum de nós saiamos aqui desta casa neste dia de hoje da mesma maneira que entremos.